Então estamos lendo o capítulo 8, ou melhor, o canto 8, capítulo 24. Vamos ler hoje dos versos 54 até o 58. O capítulo está terminando, também termina o 8º canto. Faltam apenas mais alguns versos até o 61. E assim a gente termina o 8º canto e entra no 9º canto. O título do capítulo é Matsya, a encarnação do Senhor como peixe. Shri Shuka Vacha Ityuktavantam Nripatim Bhagavan Adipurusha Matsya Rupi Mahabodha Viharam Statham Abravit. Shri Shuka Vacha, Shri Shukadeva Goswami disse, Iti assim, Uktavantam, sendo interpelado por Maharaj Satyavrata, Nripatim, ao rei, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, Adipurusha, a pessoa original, Matsyarupi, que assumira a forma de peixe, Mahambhodal, naquela água da inundação, Viharan, enquanto se movia Tattvam Abravit, explicou a verdade absoluta. A tradução é a seguinte: Shukadeva Goswami prosseguiu. Quando Satyavrata apresentou essas orações à Suprema Personalidade de Deus, que assumira a forma de peixe, o Senhor, enquanto se movia na água da inundação, explicou-lhe a verdade absoluta. Vamos continuar, verso seguinte, 55. A Suprema Personalidade de Deus explicou então ao rei Satyavrata a ciência espiritual conhecida como Sankhya Yoga, a ciência pela qual a pessoa distingue entre matéria e espírito, em outras palavras, a Bhakti Yoga, juntamente com as instruções contidas nos Puranas, as histórias antigas e nos Samhitas. O Senhor transmitiu os ensinamentos referentes a Ele mesmo e que constam em todos esses textos. Continuando, enquanto permanecia sentado no barco, o rei Satyavrata, acompanhado pelas grandiosas pessoas santas, ouvia as instruções da Suprema Personalidade de Deus referentes à autorrealização. Essas instruções eram todas procedentes da eterna literatura védica, Brahma. Assim, o rei e os sábios não tinham dúvida alguma quanto à verdade absoluta. No final da última inundação, durante o período de Swayambhuva Manu, a Suprema Personalidade de Deus matou o demônio Hayagriva e entregou todos os textos védicos ao Senhor Brahma quando este despertou do seu sono. Pela misericórdia do Senhor Vishnu, o rei Satyavrata foi iluminado com todo o conhecimento védico e neste período atual ele acaba de nascer como Vaivasvata Manu, o filho do Deus do Sol. Temos aqui então o significado de Prabhupada, já no verso 58. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dá o seu veredicto de que Satyavrata apareceu no Chakshusha Manvantara. Quando o Chakshusha Manvantara terminou, teve início o período de Vaivasvata Manu. Pela graça do Senhor Vishnu, Satyavrata recebeu instruções da encarnação em que o Senhor apareceu pela segunda vez como peixe e assim foi iluminado com todo o conhecimento espiritual. O tema aqui é a iluminação espiritual de alguém. Como alguém pode ser iluminado, auto-iluminado, que sem a ajuda externa, ele simplesmente medita em si mesmo e se auto-ilumina. Isso teria que ser uma encarnação de Krishna.
mas de um modo geral é necessário que as pessoas se iluminem através de receber o conhecimento de fonte autorizada, fonte genuína. A pessoa que vai receber o conhecimento tem que ser genuína. O conhecimento tem que ser genuíno. E a pessoa que vai dar o conhecimento tem que ser genuína. Então, assim, nesse nível de genuinidade, o conhecimento é transmitido dentro da correção, dentro da corrente de sucessão discipular. E é passado de geração após geração para a iluminação das pessoas em geral. Então, nesse tema, iluminação espiritual, aqui está revelando que Satyavrata Muni recebeu o conhecimento diretamente do Senhor Supremo. E que conhecimento recebeu ele? O conhecimento Sankhya, o conhecimento discriminativo, onde matéria e espírito são definidos como diferentes, com qualidades diferentes, com características diferentes e também com efeitos diferentes. O Sri Upanishad adverte isso. Aquele que cultiva conhecimento tem um tipo de resultado, cultiva vidya. Aquele que cultiva avidya tem outro tipo de resultado diferente. Conhecimento material, embora seja coerente, verdadeiro, conduz à avidya, conduz a formar indivíduos que vão se dedicar àquilo que é temporário, que vão perder seu tempo com perder a sua forma humana de vida, simplesmente buscando sobreviver dentro deste mundo, buscando ser feliz dentro desse mundo, buscando ser reconhecido dentro desse mundo. Então esses interesses da entidade viva são muito bem definidos no conhecimento material. E o conhecimento material, que é matéria, se define como, de maneira resumida, como temporário. E aí a pessoa, por mais conhecimento que tenha, só conseguirá utilizar este conhecimento quando estiver em contato com a matéria. E estar em contato com a matéria e se envolver com ela é um grande problema para o indivíduo. Quando ele está em contato com a matéria, porém ele também tem conhecimento espiritual, vidya, então ele entende que a matéria é parte do Senhor Supremo e que é para ser usada para a satisfação do Senhor Supremo. Então ele faz uma transformação no seu contato com a matéria. E dessa maneira ele utiliza a matéria para a satisfação do Senhor Supremo. Nesse nível de experiência, ele pode então viver em contato com a matéria e não se iludir. Na Bhagavad Gita, no capítulo 2, Krishna explica para Arjuna a temporariedade das impressões, das sensações, das opiniões dentro desse mundo material como tão temporárias e cíclicas como as estações de inverno e verão. Sitoshna Sukha, Sitoshna, as duas estações, Sita e Ushna. Então Krishna explica que essa Sukha Dukha, essa felicidade e sofrimento são como Sitoshna, como inverno e verão, e que a pessoa deve aprender a tolerar isso e não deve deixar a sua consciência se confundir. Então, Matra Sparshastu Kaunteya, que é a pessoa com quem Krishna está falando, o filho de Kunti, Arjuna, Matra Sparshastu Kaunteya, Sitoshna Sukha Dukkada, Agama Paino Nityastam Stitikshaswa Bharata. A pessoa não deve se confundir com isso. Deve permanecer titiksha. A pessoa deve permanecer estável
em ambas as situações, inverno e verão. Quando chega o inverno, a pessoa se protege do frio. Quando chega o verão, em alguns lugares como aqui, a pessoa se protege do calor. Mas a gente sempre vai transitar dentro do inverno e do verão, assim como a pessoa também deve se proteger do sofrimento, não internalizar o sofrimento. E também não deve internalizar as alegrias. Às vezes a gente fica na dualidade e que pensa, alegria é tudo de bom. Não é bem assim. A alegria também nos ilude, nos faz perder a capacidade de discernimento a respeito do que é matéria e espírito. A felicidade exagerada é assim mesmo. E essa felicidade vem da prosperidade. No passatempo que estamos comemorando ontem e hoje, no passatempo de Govardhana, do levantamento da colina de Govardhana, o raciocínio de Indra é um raciocínio correto, embora ele tenha agido erradamente, o raciocínio da psicologia é correto. E ele diz assim, por causa do sucesso dessa vilazinha de agricultores vaixas, essas pessoas estão tão orgulhosas que se confundem com uma pessoa comum, como esse tal de Krishna, pensando que é o Senhor Supremo. Vou dar uma dura neles. Como eles se atrevem a não fazerem o sacrifício e darem para mim o que é de direito. Eles não podem infringir essa lei natural de que os jagas devem ser para a satisfação dos semideuses, e eu sou o rei dos semideuses. Então, como que esses atrevidos prósperos desse vilarejo estão agora seguindo esse moleque? E sabe o que é um moleque? Kid, uma criança, um kid. Então, um garoto, esse menino, por que estão seguindo esse garoto? Aí, porque estão seguindo esse menino, eles se esqueceram do compromisso que têm comigo. Então, por causa disso, eles vão ver agora o que eu vou fazer. Samvarutaka, nuvem da destruição. E ela vem. O raciocínio dele era correto. Em que parte é correto o raciocínio, embora a conclusão tenha sido errada? O raciocínio é correto porque a felicidade, a prosperidade, a satisfação leva a pessoa também à ilusão. Ela deve permanecer titiksha, completamente estável, inadulterada, manter a sua consciência chetasa completamente inadulterada. Caso contrário, ela vai se confundir, seja com sukha, alegria, seja com dukkha, com confusão, com tristeza, com sofrimento. Então, o sofrimento e a felicidade são extremos diferentes, opostos, são extremos opostos da mesma percepção de interesse humano. O ser humano opta pela felicidade e rejeita o sofrimento. Em ambas as situações ele está envolvido com o seu ego falso. Eu quero ser feliz, eu não quero sofrer. Então, dessa maneira, ele se confunde. Então, dentro dessa dualidade, o que vai contar é que ele mantenha a sua consciência inadulterada. Então, dessa maneira, é necessário que o conhecimento original genuíno venha para uma pessoa genuína e possa purificá-la. No caso de Indra, ele teve que ver o resultado da sua conclusão errada por um raciocínio certo. Então ele teve uma conclusão errada. A conclusão errada de Indra foi que aquela criança, aquele rapaz, aquele menino que estava levantando a colina, que estava ali instruindo os pais e os tios e todas as pessoas adultas daquela região de Gokula, era uma pessoa comum. Esse foi o erro dele.
embora ele tenha visto que de fato uma pessoa não pode ficar orgulhosa por sua prosperidade e então agir orgulhosamente, ele, apesar de entender isso, ele não foi capaz de identificar quem era Krishna. E assim ele cometeu um erro que no fim ficou claro, 7 dias de Samvartaka e não conseguiu inundar. O Bhagavatam explica que a água era imediatamente absorvida por Krishna. Ela não saturou a terra como normalmente acontece nas inundações. O que acontece nas inundações? A terra aspira as primeiras águas, a água desaparece na terra e vai. Mas quando chega a inundação, a água que entra em contato com o lençol freático que está no subsolo. Então, a água de cima penetra por toda a terra e encontra com a água de baixo, há um equilíbrio de saturação de água. Então, ela não flui mais, não procura o nível do lençol freático de baixo. Então, ali mesmo ela começa a fazer parte do mesmo lençol freático que já está abaixo dos nossos olhos. E isso fica na superfície da terra. E assim fica a inundação. No caso de Vrindavana era diferente. A água caía, escorria pela colina e rapidamente era absorvida pela terra. Não inundou como Indra esperava. Os rios subiram o volume de água, a terra estava encharcada, tudo, mas não houve inundação. A inundação que Indra esperava e que Samvartaka tinha como objetivo fazer não aconteceu. Então, o próprio Krishna teve decisão sobre isso, foi ele quem decidiu que não aconteceria isso. Ele interferiu, mostrando a Indra a superioridade dele. Então, o Krishna se utiliza do mesmo raciocínio de que Indra utilizou e aplica o raciocínio contra Indra. Diz assim, por causa do seu orgulho. Ele dizia que os meninos e o povo de Vrindavana estavam orgulhosos. Então, e por isso ele ia inundar todo mundo. Agora Krishna diz para ele, por causa do seu orgulho, eu estou aqui lhe dando essa misericórdia para você despertar. Jivjago, Indra. Jivjago. Desperta, acorda. A alma adormecida e iludida, desperta. Porque por causa do seu orgulho como rei, você não foi capaz de identificar a intenção e a natureza do povo de Vrindavana e muito menos de identificar a minha identidade última, a minha identidade como a pessoa suprema. Por causa do seu orgulho, eu decidi lhe dar essa dura. Então Krishna usa o mesmo raciocínio de Indra para corrigi-lo. E por sorte de Indra, a inteligência dele foi iluminada e ele se corrigiu, ele compreendeu a sua falha. Então há sempre uma esperança, mesmo quando vem o sofrimento, a pessoa não pode se desesperar, ficar depressiva e ir por essa linha de comportamento. Ao contrário, ela deve renovar sua esperança e dizer, diante dessa realidade eu tenho como me corrigir e mudando minha conduta eu mudarei meu destino, eu mudarei o resultado das coisas. Vou mudar a minha conduta. Essa é uma decisão particular. Então o conhecimento sempre será dado por uma autoridade superior para uma pessoa ansiosa em busca de conhecimento. Então a autoridade significa aquele que tem mais conhecimento. E a pessoa em busca de conhecimento é o buscador da verdade. No 11º canto do Bhagavatam, vamos encontrar também uma história interessante, onde uma pessoa aceita diferentes mestres espirituais. E ele aceita os mestres espirituais como as figuras da natureza. E em contato com a natureza, ele identifica na própria natureza aqueles que estão dando instruções para ele. E é o contrário do que falamos até agora. Até agora nós falamos que Indra observou
Indra observou a natureza material e dentro da natureza material ele dizia: de onde virá a minha cota de sacrifício? Desta vila a cota de sacrifício virá através dos adultos que vão fazer sacrifício para mim. Mas uma criança mudou o ritmo daquilo, mudou o fluxo daquela situação. E Krishna ficou, e Indra ficou ofendido e tomou uma atitude errada. Então, nós devemos estar abertos para adquirir conhecimento e saber de onde vem o conhecimento original. O conhecimento original vem de Krishna. Krishna passa este conhecimento para o primeiro ser criado, Brahma. Brahma passa este conhecimento para seus filhos. E seus filhos passam esse conhecimento espalhando para toda a sociedade. Na nossa linha, nós vamos encontrar Brahma dando conhecimento para Narada, Narada para Vyasa, e Vyasa obtém o conhecimento transcendental, escreve, e assim Vyasa se torna, em termos do conhecimento, da transmissão de conhecimento, a uma pessoa fundamental, extremamente importante, fundamental mesmo. E então o conhecimento védico é preservado com a corrente de sucessão discipular. Aqui nós estamos vendo Satyavrata Muni sendo iniciado no conhecimento por aquele peixinho que ele pegou quando foi oferecer orações no rio, lembram? Ele simplesmente chegou no rio e pegou a água para oferecer. Tem um peixinho aqui, que interessante. E vai dispensar o peixinho, porque na oferenda dele não constava o elemento peixe. Então ele, quando ele vê que o peixe é diferente da água e ele só queria água, ele dispensa o peixe. Mas quando ele dispensa o peixe então começa a falar isso. Que curioso, um peixinho falando. E até aí ele é um rei, né, que está fazendo atividades religiosas, e depois ele vai compreendendo, até o ponto de se render e dizer: posso reconhecer sua personalidade como uma personalidade suprema. E a personalidade suprema então diz: agora você está pronto para obter o conhecimento e eu vou lhe dar o conhecimento. Então ele dá, a personalidade suprema dá o conhecimento para ele. Bom, aqui então, pela misericórdia do Senhor, na forma de Matsya, o rei Satyavrata foi iluminado com todo o conhecimento védico. E assim ele, com a sua iluminação, ele dá continuidade ao processo da existência como ele estava inserido dentro do contexto social. Ele era um rei, então ele tinha sua posição definida. Obrigado pela atenção. Alguma coisa? Alguma pergunta? Maharaj. Yes, sir. Así, comencé a asimilar esto. Indra, ¿cómo estaba tan cegado que él no consiguió ver una criancinha de... ¿Qué tenía? 7 años, ¿no? 5. Una criancinha de 5 años levantando uma colina. Quando levantou a colina, Indra já estava realmente completamente cego. Se Krishna tivesse levantado a colina antes, ele teria, no raciocínio, ele estava avaliando a natureza material. Então, enquanto ele analisava a natureza material, ele via Krishna brincando. O que Krishna fazia? Agarrava o rabo de um bezerro, os meninos tocavam o bezerro e ele ia skateando, descendo a colina até a margem do rio. Aí ele achava isso engraçado, ele via tudo aquilo. O pai de Indra estava fazendo sacrifício. E ele dizia: aqui está tudo próspero, que legal. Vou mandar a chuva na cota certa para a grama ficar sempre verdinha e Krishna poder fazer o seu skate aí. Então, ele assim pensava Indra antes, estava tudo próspero. De repente, ele viu que houve uma mudança. Eles pararam de fazer sacrifício. Então, por que eles pararam de fazer sacrifício? Pararam de fazer sacrifício porque esse moleque resolveu dizer para o pai que não fizesse. E está pregando a filosofia Karma Mimamsa, e agora tudo não tem mais semideus na história. Quer dizer que eu não estou na história, que agora é só a água que evapora e que vai para cima, e que de lá de cima vem e joga. Que muito engraçado tudo isso agora que esteja acontecendo.
Então não tem mais semideus, eu vou mostrar que tem semideus, vou aparecer aí com Samvartaka. Então esse é o raciocínio de Indra. Krishna não tinha levantado a colina, entende? Krishna fazia atividades infantis relativamente comuns no olhar de Indra. A função de Indra era ver que tudo estivesse sendo... que o sacrifício deles estivesse correspondido. Eles faziam sacrifício para obter chuva. Indra dava chuva na conta certa. Entendeu? Depois que Krishna levanta a colina, ele já está muito irado. A ira cega mesmo. A ira cega uma pessoa. E ele não foi capaz de ver e dizer, aqui tem coisa. Ele só foi dizer, aqui tem coisa, quando ele via que a água entrava na terra e desaparecia. Entrava na terra e desaparecia. E escorria, os raios batiam na colina de Govardhana. Quebravam as rochas da colina de Govardhana. Era tempestade mesmo. As pedras rolavam, a água rolava, caía do lado de fora e a terra absorvia. Aí ele disse, bom, aqui tem coisa. Foi aí que ele despertou. 7 dias nessa situação. Aí ele disse, bom, acho que agora, peraí, né? Entendeu? Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente poderia usar isso como em um relacionamento com os devotos, porque às vezes uno mesmo ou outro devoto, ele perde esse consciência. Essa consciência quando se está refiriendo en alguna ocasión, en algún momento, y ese devoto pierde esa orientación, y ahí él le manda toda esa chuva de problemas para otra persona, y o abrigo, no sé sería Krishna, mas ¿cómo podríamos, porque nós no tenemos ni una colina para levantar ni nada de eso, ¿cómo a gente poderia utilizar esa colina de palabras, digamos, para recuperar a que esa persona, en ese caso Indra, o a otra persona, pudiese parar para que recupere essa consciência? Existe uma diferença nessa história, né? Assim, na relação entre os devotos, nós estamos em nível de igualdade. Nessa relação toda havia uma hierarquia. Havia os Vaishyas, o sacrifício, a atividade de sacrifício, e havia uma autoridade, que é Indra. Indra era a autoridade constituída. Indra representava Krishna e era a autoridade constituída. Agora, acima de Indra havia Krishna. Esse Krishna, acima de Indra, resolveu aparecer naquela vila. O erro de Indra foi não identificar. No nosso caso, não há nenhuma encarnação de Krishna, mas há o conhecimento. O conhecimento que vem de Krishna circula entre nós. Então, quando existe algum tipo de dificuldade entre devotos e um devoto está impondo sua autoridade ou sua situação em cima para outra pessoa de alguma forma, causando um transtorno para outra pessoa, o conhecimento tem que ser trazido à tona. E isso é o diálogo. Aí vem o que a gente aprende como comunicação não violenta, escuta empática, disciplina, princípios reguladores, princípios comportamentais, modos da natureza material, qualidades divinas, como é ser querido por Krishna, os níveis de estágio que vão de Shraddha até Prema, para a pessoa se identificar. Então tem muitos critérios de conscientização para a gente recobrar a consciência. E a gente vai dizer, bom, eu sou um simples sadhaka, eu estou no processo de sadhana bhakti, eu não posso mudar isso, eu não posso deixar o meu sadhana, porque se eu deixo o meu sadhana, eu posso estar querendo dizer que eu estou em nishtha, em estabilidade, que eu estou tão estável que eu posso estar tanto na sala do templo quanto na minha cama deitado e eu estarei na mesma condição espiritual. Não, não é isso. Então a pessoa tem muitos critérios, e aí tem todos os critérios dos princípios reguladores. Eu estou seguindo os princípios reguladores de não violência, de compaixão, estou sentindo o princípio de limpeza, de pureza, estou seguindo o princípio de veracidade, honestidade, de austeridade, de cara limpa. Eu estou seguindo
esses princípios, aí vai dizer, qual é o modo da natureza que predomina em mim, que me faz ficar desse jeito? A pessoa, por aí ela vai no diálogo e fala com as pessoas com quem ela está lidando. É muito dinâmica. Na relação entre os devotos, há uma dinâmica baseada na etiqueta Vaishnava, na etiqueta ocidental e na etiqueta védica. Então nós dispomos de todos esses recursos para o nosso relacionamento. E por outro lado, existe também uma informação de que ninguém causa problema para a gente. A gente só se torna vítima do problema porque a gente abriu espaço, deu autoridade ao outro para agir sobre mim. Isso não é correto. A pessoa deve ter o seu corpo fechado. A pessoa deve estar integralmente situada, deve estar introspectiva. Ela deve estar inteiramente preparada para interagir na base do serviço. Eu sirvo você, você serve nosso mestre espiritual. Nosso mestre espiritual serve Bhaktisiddhanta Sarasvati. Bhaktisiddhanta Sarasvati vai seguir toda a linha de sucessão discipular até Narada Muni. Narada Muni segue Krishna. Então nós estamos bem. Então vamos dialogar compreendendo que nós estamos na mesma linha. Esse é assim que a gente precisa se orientar entre os devotos. É diferente do contato com Krishna. E Krishna podia fazer aquilo. Ele tinha o poder de levantar a colina de Govardhana. Paulo. Tudo Obrigado. bem? Nada. Obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado.